Com o nascimento dos filhotes, o criador deve ficar mais atento e fazer inspeção com frequência, a fim de verificar a alimentação, mortalidade e se os filhotes estão adequadamente no ninho, entre outros. A anilha é importante e deve ser feita por volta do 8º dia de vida, época que o filhote já abriu os olhos. Além de conferir uma identidade ao pássaro, facilita a identidade de seu patrimônio genético, pois conhece-se o seu pedigree. Em geral, na anilha grava-se o ano de nascimento do agapornis, o número de inscrição do criador no seu clube, o código do clube, a sigla da federação ao qual o clube está afiliado e o número do agapornis. Nota-se, então, que é imprescindível a aquisição somente de aves com anel de identificação, pois sem ele você não tem, por exemplo, informação da idade da ave. A anilha para agapornis tem o diâmetro variado, dependendo da espécie. Por exemplo, para o cana, 3,7 milímetros. Para o nigrigenes, liliane e pulária, 4 milímetros. E para os demais agapornis, 4,5 milímetros. Para anilhar um filhote é muito simples. Consiste em introduzir a anilha nos 3 maiores dedos voltados para a frente e, em seguida, o último e menor dos dedos, liberando em seguida a anilha. A partir da anilha do pai e da mãe, os filhos já terão uma filiação conhecida do seu criadouro e, conforme o resultado, os filhos serão mantidos em seu plantel para formarem uma linhagem. Diversos criadores catalogam todas as gerações anteriores, podendo lhe fornecer o que aquela ave carrega geneticamente, ou seja, uma ave de fenótipo verde pode tranquilamente produzir agapornis azul pastel, desde que carregue no genótipo a mutação recessiva, que no caso nós não vemos, azul pastel. Depois de 10 a 15 dias do nascimento, inicia-se a empenação, começando sempre pelas voadeiras. Neste período já podemos identificar com grande precisão o fenótipo dos filhotes. Os cuidados com os filhotes após deixarem o ninho é muito importante, pois eles não devem ser misturados com adultos. A primeira atitude a partir do momento em que os filhotes já se alimentam sozinhos, entre 50 a 60 dias, é colocá-los pelo menos por um mês em uma gaiola de 1 metro de comprimento, sempre com as aves da mesma idade, para que comecem a treinar sua independência, disputando o comedouro, se defendendo no puleiro perante as outras aves. Após esse período, já iniciando a primeira muda de penas, vão para um viveiro que chamamos de engorda ou voadeira. Quanto maior o viveiro, melhor. No criadouro animal, são utilizados aqueles viveiros anexos ao quarto de criação. Após os agapornis passarem 3 ou 4 meses, reforçando musculatura e terminar a segunda muda de pena, nós fazemos a primeira seleção para exposição. E a primeira seleção para exposição, nós vamos colocar os agapornis numa gaiola, que são essas gaiolas que eu uso, individualmente, com um puleiro só, para a gente já observar as qualidades para ir para a exposição. Nesse período, que eles ficam em torno de 2 a 3 meses antes da exposição, nós vamos fazendo o treinamento, para que ele se posicione no puleiro. E um puleiro é proposital, porque é o único lugar, se você bater na lata, por exemplo, que é o que o juiz vai fazer no ato de julgamento, se você cutucar um agapornis, ele tem que se posicionar, porque numa exposição vale, além da cor, além do porte, vale muito a apresentação. Se o agapornis não se apresentar, se ele se esconder, se ele, por exemplo, não ficar no puleiro, não se posicionar perante o juiz desclassifica, o juiz penaliza, pode nem desclassificar. Após esse período, eles já vão para as gaiolas, 15 dias antes da exposição, eles vão para as gaiolas de exposição. Essa é a gaiola que é usada para a exposição. Essa é a gaiola preta com 2 puleiros no mundo todo. Essa é uma gaiola padrão para uma exposição de agapornis.